A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 82º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, chegamos ao final do livro de Josué. Encerro com os capítulos 23 e 24. A inspiração do dia. Mensagem de despedida de Josué. A morte e sepultamento de Josué. Sepultamento dos ossos de José. Morte e sepultamento de Eleazar. Antes, eu inicio com a última reflexão deste livro. O livro de Josué e seu cumprimento no Novo Testamento. O nome de Josué, em hebraico, Yeshua ou Yeshua, é o equivalente ao hebraico do nome de Jesus no Novo Testamento em grego. Josué, no seu cargo de introduzir Israel na Terra Prometida, é um dos tipos ou prefiguração do Antigo Testamento de Jesus, cuja obra foi levar muitos filhos à glória. Além disso, assim como o primeiro Josué usou a espada do terrível juízo divino na conquista, assim também o segundo Josué a usará na conquista das nações no fim da história. No capítulo 23, destaca o versículo 11: para amardes ao Senhor, vosso Deus. Josué exortou Israel a cultivar uma profunda comunhão com o Senhor e amá-lo devotadamente como ele os ama. O amor a Deus, unido à gratidão, seria a motivação para obedecerem a sua palavra e a se separarem dos caminhos iníquos das nações. O crente do Novo Testamento tem o mesmo dever de amar e dedicar-se inteiramente ao Senhor. E no versículo 12, e vos achegardes ao resto destas nações. Tendo Baal como uma das deidades masculinas principais, a religião dos cananeus era altamente degradante. Primeiro, a religião deles promovia a prostituição cultural, tanto dos homens como das mulheres. E o culto em si consistia em orgias sexuais degradantes. Seus profetas e sacerdotes oficialmente assassinavam nos templos criancinhas recém-nascidas em sacrifício a seus deuses. Segundo, Deus sabia que, se o seu povo convivesse com os cananeus, adotaria aquelas práticas infames e vergonhosas. No Novo Testamento, Deus continua conclamando seu povo na mesma forma, a separar-se do mundo ímpio. No versículo 13, sabei certamente. As promessas de Deus não eram incondicionais para os israelitas. As condições para terem as bênçãos de Deus, a comunhão com Ele e o seu poder eram o amor a Deus, expresso na obediência aos seus mandamentos, a fé na sua providência e a separação dos ímpios. Deus mesmo promoveu a graça necessária para a preservação da comunhão pactual entre Ele e seu povo. Por fim, o versículo 24. Destaco o versículo 1. Ajuntou Josué todas as tribos. Josué, no acaso da sua vida, conclamou todo o povo para uma última reunião com Israel a fim de levá-lo a uma renovação do concerto, e que se comprometeram a servir ao Senhor com fidelidade e dedicação. Josué não destacou a sua atuação como líder, pelo contrário, concentrou sua atenção na bondade de Deus e seu cuidado para com Israel no passado, e repetidas vezes os admoestou a permanecerem leais ao Senhor.
Os autênticos dirigentes do povo de Deus precisam ter o mesmo zelo que Josué teve pelo nome de Deus. Devem exortar os fiéis a amarem ao Senhor, a servirem somente a Ele e separarem das práticas e do viver do mundo. No versículo 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No processo da salvação por Deus concedida, está o assunto da escolha individual. Depende de cada um decidir a quem servir continuamente. Como no caso de Josué e dos israelitas, permanecer em Deus não é um ato isolado no tempo e ocorrido uma única vez. Precisamos, vez por outra, reafirmar nossa decisão feita de permanecer na fé e em obediência. A reafirmação de decisões juntas, feitas pelo crente, inclui temor ao Senhor, lealdade à verdade, a obediência sincera e a renúncia ao pecado e todos os prazeres a ele associados. Deixar de servir e amar ao Senhor resultará depois em julgamento e destruição. No versículo 16, nunca nos aconteça que deixemos o Senhor. A promessa do povo de servir somente o Senhor foi cumprida, mas somente enquanto Josué viveu, juntamente com os anciãos daqueles dias. Pouco tempo depois da morte de Josué, o povo deixou o Senhor e começou a servir a outros deuses. E por fim, o versículo 25. Assim, fez Josué o concerto com o povo. A renovação do concerto entre o Senhor e Israel importou num duplo compromisso. Primeiro, Deus prometeu cuidar do seu povo. E, segundo, os israelitas comprometeram-se a servir unicamente ao Senhor Deus. Foi um pacto permanente e mútuo entre Israel e Deus. Segundo o novo concerto mediante a morte de Cristo, o crente também se compromete a seguir a Cristo através do arrependimento, fé e obediência. Ele, por sua vez, comprometeu-se a ser nosso Senhor e Salvador e a nos conduzir ao lar celestial, à presença do Pai. Assim como aconteceu a Israel no Antigo Testamento, primeiramente Deus veio até a nós com misericórdia e graça e estabeleceu as condições do novo concerto. Nós, como Israel dos tempos antigos, devemos viver segundo os princípios do concerto. Amém. E hoje estamos iniciando a leitura no livro de Juízes. Trago todo o capítulo 1 para a leitura. Autor anônimo. Tema: apostasia e livramento. Data: cerca de 1050 a 1000 a.C. A inspiração do dia: a desobediência e a apostasia de Israel. E Israel deixa de expurgar a terra. No capítulo 1, destaca o versículo 1, depois da morte de Josué. Os eventos registrados no livro de Juízes estende-se cerca de 1375 a.C. até 1050 a.C., quando então Saul foi ungido rei. 13 juízes são mencionados no livro. São Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibassã, Elon, Abidom e Sansão. O governo dos juízes era basicamente regional e não sobre todas as tribos. O período de liderança de alguns deles é coincidente em partes. No versículo 6, e lhes cortaram os dedos polegares. Assim fizeram para incapacitar fisicamente o rei e assim impedi-lo de um dia voltar a engajar-se
em operações militares. Versículo 28 e último: dos cananeus não os expeliu de todos. Josué destruíra muitos cananeus. Mesmo assim, ao morrer, um grande número deles continuava na terra. Deus tinha ordenado a Israel expulsar por completo os cananeus, por causa da perversão moral de sua religião. Por terem descumprido as ordens de Deus neste particular, fizeram concessões aos cananeus, resultando isso em ruína e derrota para o povo de Deus. Que a palavra de hoje toque o seu coração e te aproxime mais de Deus. A leitura da Bíblia é o caminho assertivo de aprender a palavra de Deus, conhecer, se alimentar e ouvir a voz de Deus. Amém.